Olá, começa agora mais um programa Força Brasil e na edição de hoje você verá estágio de nivelamento de instrução para oficiais subtenentes e sargentos do batalhão, treinamento do Corpo de Bombeiros do Maranhão, matéria da Força Aérea Brasileira e o Exército tem novo comandante. O batalhão realizou no período de 9 a 12 de fevereiro do corrente ano o estágio de nivelamento de instrução para oficiais, subtenentes e sargentos, versando sobre a prevenção de acidentes na instrução e também no serviço. O 24º Batalhão de Infantaria Leve realizou o estágio de nivelamento de instrução para oficiais, subtenentes e sargentos no período de 9 a 12 de fevereiro de 2015, versando sobre o ano de instrução e a prevenção de acidentes na instrução e no serviço. Então, tudo que vai ser passado aqui, em algum momento do ano, estará sendo empregado. Está no TAT, no TAF, ou quando o batalhão sai em operações. Passado nós tivemos intendente de intendência sendo empregado como subcomandante e companheiro de fuzileiro. Nesse período aqui, quando termina a IB, que tem que ser feito a qualificação, que é qualificação
O GNO ele já foi do período básico, não é mais. O GNO ele agora é da qualificação, é o primeiro subperíodo da instrução individual de qualificação. São as 3 primeiras semanas. A segunda sessão está preocupada com a segurança orgânica, e aí eu lembro que segurança orgânica não é encargo só da segunda sessão, cada um na sua sessão é controle da documentação. Capitão, o batalhão realizou estágio de nivelamento para oficiais, subtenentes e sargentos. Qual a finalidade da instrução? Então, todo início de ano de instrução, o batalhão ele executa uma semana, né, de atividade de instrução de quadros, que são os oficiais e sargentos, como você mesmo comentou, onde a intenção é nivelar os conhecimentos. Nivelar por quê? Porque durante o ano, quando a gente recebeu os novos recrutas e até mesmo a instrução de manutenção dos padrões, a gente tem que estar falando, como a gente diz, a mesma linguagem. Então, todos os instrutores têm que estar executando o mesmo nível de instrução. Então, essa semana serviu para isso, né? A gente conseguiu abordar os principais assuntos, os principais temas que durante o ano a gente executa, de forma a padronizar o conhecimento dentro dos quadros do batalhão. Inclusive, eu, como oficial de prevenção de acidentes na instrução e no serviço, tive a oportunidade de ministrar essa instrução para os oficiais sargentos. E nela a gente pôde observar alguns pontos importantes, como confecção de documentação, né, planos de segurança, planos de gerenciamento de risco, onde todos os instrutores são responsáveis pela instrução e pela segurança dos nossos instruendos, dos nossos novos recrutas, dos nossos militares, e assim a gente pôde padronizar as atitudes que nós temos que tomar no dia a dia para evitar acidentes, que a gente tem que ter como foco principal evitar esse tipo de acidente na instrução ou no serviço. Exército Brasileiro apresenta Ciência e Tecnologia. O Corpo de Bombeiros do Maranhão realizou uma competição de adestramento com a participação do Grupamento Águia, da Academia do Corpo de Bombeiros e um grupamento da cidade de Estreito. Confira. Essa competição ela envolve várias provas que vão testar os conhecimentos dos bombeiros. Então esse é o objetivo, é reunir os bombeiros que estejam treinando para poder mostrar as técnicas de acordo com a atuação do bombeiro na comunidade. O que consiste a primeira prova que vimos aqui, a prova de maneabilidade? A prova de maneabilidade ela corresponde à questão de mostrar o condicionamento físico do bombeiro, também como força e agilidade, de modo que a primeira parte da prova ele tem que arrastar um pneu que pesa em torno de 100 quilos, vai mostrar a força do combatente. Em seguida ele faz um deslocamento, onde ele vai ter que ultrapassar um obstáculo de 3 metros de altura. Vai mostrar a agilidade do bombeiro, de modo que se ele encontrar um obstáculo desse na ocorrência, ele vai ter que ultrapassar. Em seguida tem a questão do arrasto, que em certas situações a gente tem que rastejar no local para poder ter acesso a um local de difícil acesso. E também em seguida tem a questão do deslocamento numa trave de equilíbrio, que vai mostrar aí o equilíbrio do combatente nessas situações. Ele vai ter uma situação de risco, ele vai ter que caminhar num local de difícil acesso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre acompanhamos também agora a prova de resgate em altura. Isso.
Então a prova de altura, ela checa especificamente essa questão do treinamento em altura, onde o militar vai ser testado na questão de confecção de nós específico, atuação do bombeiro, bem como a questão do deslocamento na falsa baiana, que precisa de técnica específica, do comando crawl, ele vai se deslocar por cima de um cabo posicionado horizontalmente, e por último a subida na corda, ele vai ter que usar a técnica para poder conseguir subir no cabo vertical. Essa semana nós estamos comemorando o aniversário do bombeiro. A competição consiste desta comemoração da Semana do Bombeiro. Exatamente, essa competição ela está acontecendo devido à comemoração do Dia Nacional do Bombeiro, que é dia 2 de julho. Então todo ano o Corpo Bombeiro Militar do Maranhão faz uma comemoração para que a gente possa aí congraçar todos os combatentes e também chamar a comunidade para participar com a gente. Quais as equipes participantes aqui dessa competição, dessa confraternização? Isso, aqui nós temos 2 equipes do Grupamento de Busca e Salvamento, que são os Águias, tem 2 equipes da academia, que é de formação de oficiais, e tem uma equipe da cidade de Estreito, onde lá tem um quartel de bombeiros. O que consiste a prova do arrasto 50 metros? Bom, a prova do arrasto 50 metros consiste em você pegar uma embarcação com seu reboque e transportar ela suspensa até a marca dos 50 metros, onde após esse arrasto você vai desenvolver atividade de piscina com a roupa de prontidão completa, sem o coturno e os acessórios, os EPIs. E terminando essa situação da água, você vai fazer o revezamento 4x100 e aí partir para as outras atividades que já foram explicadas anteriormente aqui. O arrasto 50 metros, qual a finalidade desse exercício? A finalidade dele é mostrar a aptidão física do bombeiro, que é um fator necessário para que o bombeiro exerça sua atividade com eficiência. Então o bombeiro tem que estar preparado físico e psicologicamente para as missões. E esse arrasto tem a finalidade de justamente mostrar que o bombeiro está preparado na parte física e psicológica também, já que envolve esse fator também na atividade. A prova de apneia dinâmica consiste em um militar dentro da piscina, ficar semi-agachado, segurar um peso de 15 quilos e fazer o deslocamento andando de uma borda a outra, evitando que tenha alguns que levante alguma vez, porque durante o deslocamento, se ele efetuar algum levantamento, ele tem a penalidade de 1 minuto por cada subida para respirar na superfície. Cabo, nós estamos aqui numa prova de salvamento aquático, já tivemos aí a prova do arrastro, do revezamento. Qual foi a tua prova? A minha prova foi a montagem do H, com 15 peças de PVC, né, e que demanda um pouco de apneia, né? 1 minuto e meio, basicamente, que eu levei para montar o H submerso. Tem que ter fôlego, né? Tem que ter fôlego, tem que ter no mínimo, estourando aí de 2 a 3 minutos de apneia. E você foi o único competidor até agora que não subiu, ficou direto lá embaixo. É positivo, mais uma vez ratificando isso que eu falei anteriormente. Então tem que ter um fôlego razoavelmente considerável, né, para poder montar esse H submerso. Isso aí comprova aí o treinamento do nosso Corpo de Bombeiros. Positivo, aqui no Corpo de Bombeiros, né, em todos os grupamentos, né, tem pessoas especializadas, né, nós somos do Salvamentos Especiais, mas todos os outros grupamentos são especializados em suas áreas, né, e o bombeiro tem que estar preparado para fazer esse tipo de serviço, né. O troféu de segundo colocado na demonstração técnica profissional. Tá moral, velho. A seguir, matéria da Força Aérea Brasileira. Exército Brasileiro apresenta Ciência e Tecnologia.
O protótipo do KC-390 realizou um voo inaugural no dia 3 de fevereiro. É um marco histórico na aviação da Força Aérea Brasileira. Confira. 3 de fevereiro de 2015 é mais um marco histórico para a aeronáutica do Brasil, data em que o KC-390 fez o voo inaugural. Criado pela Embraer para a Força Aérea Brasileira, a aeronave é a maior já desenvolvida e fabricada no país. É um dia histórico tanto pela tecnologia que o Brasil conquistou e a Força Aérea também. Nosso futuro operacional será brilhante com esse avião operando. O voo durou 1 hora e 19 minutos e aconteceu sobre uma área rural em torno da fábrica da Embraer, em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. A tripulação foi composta por 2 pilotos de testes e 2 engenheiros da Embraer. O avião se comportou muito bem e foi tranquilo o avião. Continua com os ensaios em solo que já vinham acontecendo, eles continuam correndo em paralelo à campanha de ensaios em voo e a gente começa a campanha de ensaios em voo que é um misto de desenvolvimento e depois certificação. Mais ou menos 2 anos com os 2 protótipos, o segundo que está sendo montado e esse que já voou hoje. O contrato assinado em maio do ano passado prevê a entrega de 28 unidades KC-390 ao longo de 12 anos. O primeiro vai ser entregue para a Força Aérea em 2016. Na realidade, nós falamos sempre que o KC-390 vai substituir o C-130 ou o KC-130. Ele não vai substituir, ele vai ter muito mais missões e muito mais capacidade que os KC-130 e agregando essa tecnologia de altíssima qualidade que nós estamos vendo aqui hoje. Além do Brasil, o KC-390 já tem perspectivas de operar em outros países. O projeto conta com a participação da Argentina, de Portugal e da República Tcheca. Vamos conhecer o avião Super Tucano da FAB, que atua principalmente nas áreas de ilícitos nas fronteiras. Veja a matéria. Grifo, Escorpião e Flecha. O que esses 3 esquadrões da Força Aérea Brasileira têm em comum? Eles operam a aeronave de caça leve da FAB, o A-29 Super Tucano, e tem como principal missão a vigilância das regiões de fronteira do Brasil a partir das bases de Campo Grande, Boa Vista e Porto Velho. Mas para tudo isso funcionar, é necessário muito treinamento, como essa operação conjunta realizada aqui, no Campo de Provas Brigadeiro Veloso. É a segunda vez que essas unidades aéreas participam de uma operação conjunta. Ganho em termos aqui os 3 esquadrões é treinar, né, digamos, a interoperabilidade, né, fazer uma manutenção integrada, um voo integrado. O A-29 está localizado ao longo de toda a fronteira continental. As aeronaves são empregadas em missões de interceptação para combate de ilícitos e na destruição de pistas clandestinas. Em maio de 2012, durante a Operação Ágata 4 em Roraima, uma pista utilizada para garimpo ilegal foi atingida por uma bomba lançada por um Super Tucano. Aqui em Cachimbo, o exercício visa principalmente a capacitação de missões de ataque. Os 3 esquadrões eles têm como missão preparar os seus pilotos para realizar ações de ataque, ações de apoio aéreo aproximado, ações de defesa aérea. O A-29 é uma aeronave de ataque leve, que pode decolar carregando bombas, metralhadoras com munição .50, além de foguetes e mísseis. A missão começa ainda no solo. Acompanhamos a preparação do Super Tucano. Para levar a bomba real com mais de 200 quilos ao avião, é necessário esse equipamento, um carro motorizado com um braço de elevação. Durante a operação, foram empregadas bombas de exercício que têm o objetivo de aprimorar o lançamento da bomba real.
A bomba de exercício, ela é meramente uma bomba de ferro fundido. Ela é maciça, ela não tem nenhum tipo de carga detonante, apenas um sinalizador fumígeno que marca o local onde a bomba caiu. Já a bomba real, ela tem realmente uma carga explosiva e que ela essa bomba de fins gerais, ela tem o efeito de penetração e detonação. Nessa torre de 25 metros, é possível ver o momento exato do lançamento da bomba de exercício. Aqui trabalham 3 militares, um responsável por coordenar a comunicação com os pilotos e 2 que veem onde a bomba cai. A partir daí, os dados são cruzados com dados de outra torre e do computador da aeronave e é possível dizer se a bomba foi no bingo, ou seja, se ela foi no alvo ou perto dele. Bingo! Para ter um bom índice de acerto, o piloto deve reunir algumas características, como o estudo, se dedicar à parte teórica e também se aplicar à parte prática, buscando sempre os parâmetros de emprego para obter um bom resultado. E chega o momento do lançamento da bomba real. Nós acompanhamos o piloto antes da decolagem. Primeiro ele estuda a missão, o tipo de alvo e como será o voo em formação com outras aeronaves. Em seguida, ele pega o capacete, inspeciona o avião e parte para a decolagem. Antes do lançamento da bomba, o Super Tucano faz um movimento de mergulho para ganhar velocidade. Em seguida, o piloto lança o armamento na direção do alvo. É muito importante a gente buscar bons resultados no treinamento para que numa missão real a gente possa aplicar tudo aquilo que a gente já treinou. O estande de emprego da bomba real deve ser afastado por questões de segurança. São 15 quilômetros da área administrativa até o local. Para chegar até ele, apenas com um veículo adequado. Aqui é um dos locais onde estão sendo empregadas as bombas reais. A carcaça do Chavante, logo atrás de mim, revela o poder de destruição que essa bomba tem, assim como as crateras espalhadas por toda a área. Elas têm cerca de 2 metros de profundidade e até 5 metros de diâmetro e revelam a marca que as bombas deixam aqui no solo. Uma caçamba semelhante a essa foi utilizada como alvo principal durante a operação. Ela ficou nesse estado ao final do exercício. Uma das principais preocupações é manter a área ao redor do estande preservada. Essa vegetação que está queimada aqui, onde é demarcado para cair as bombas. Se você virar um pouquinho à direita, essa vegetação verde aí era a mesma que está aqui, que foi queimada. Então por isso que a gente delimita o acero para não prejudicar a selva e não ter grandes queimadas. Um dos objetivos da operação é formar líderes em voo. O líder de esquadrilha é um piloto que gerencia a missão na aviação de caça. Então, no comando dele, existe geralmente mais 3 outras aeronaves que fazem o que ele planejou, o que ele está determinando naquela missão. À noite, a manobra continua. O Super Tucano pode realizar missões noturnas. Para isso, o piloto conta com auxílio do óculos NVG e com iluminação especial nos estandes de tiro. Então a gente utiliza ele para poder, no caso, período noturno, ter uma diferenciação melhor ali do terreno, de objeto. Ele serve para isso e isso, durante o voo, para a gente aumenta enormemente a capacidade operacional que o esquadrão tem, né? Por um mês, foram realizados quase 60 pousos e decolagens diários. 24 aeronaves participaram do exercício. A gente vai observando que ao final da missão, todas as ações dos pilotos vão se tornando quase que automáticas, né? Porque vai entrando, como a gente fala, na massa do sangue e aquilo que antes precisava ser muito pensado antes de executar vai se tornando uma rotina, vai se tornando algo natural para o piloto. A seguir, o Exército Brasileiro tem novo comandante.
Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Você gostaria de fazer parte de uma instituição com 7 décadas de tradição, que conta com a admiração do povo brasileiro e está presente em todo o país? Você gostaria de fazer parte de um time que conta com mais de 70 mil colaboradores? Você gostaria de trabalhar em uma organização que investe em pesquisa e utiliza a mais avançada tecnologia? Você gostaria de desenvolver plenamente sua carreira profissional em um ambiente de constante desafio e superação? Você gostaria que o resultado do seu esforço diário contribuísse com o progresso e a segurança do país? Conheça então as profissões militares da Força Aérea Brasileira e descubra que por trás das asas que protegem o país existe muito suor e muita satisfação. Embarque com a gente. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. No dia 5 de fevereiro, o general de Exército Enzo Martins Peri transmitiu o cargo para o general de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Veja como foi a solenidade. O Exército tem novo comandante. Assumo o cargo de comandante do Exército Brasileiro. Após 48 anos de serviço, o general de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas acaba de assumir o comando do Exército. A solenidade de transmissão do cargo de comandante do Exército, presidida pelo ministro da Defesa, Jacques Wagner, foi realizada no dia 5 de fevereiro no Clube do Exército, em Brasília, com a presença de autoridades dos 3 poderes da República. O general Enzo Martins Peri ingressou no Exército Brasileiro no dia 15 de fevereiro de 1960, e assumiu o cargo de comandante do Exército no dia 8 de março de 2007, cargo que exerceu durante 8 anos. O novo comandante do Exército vai manter aquela linha do Exército, mantém ao longo de todos os tempos. Ou seja, é uma instituição a serviço do povo, a serviço da nação. O Exército é resultado do trabalho de todos nós, desde o soldado mais moderno até o comandante, e eu conto com o trabalho, o empenho, o patriotismo, a dedicação de todos para que o Exército siga nessa trajetória de crescimento, de engrandecimento, cada vez mais respeitado, cada vez com maior índice de credibilidade e cada vez mais servindo de referência para a sociedade brasileira, tanto em padrões éticos, nos seus valores, quanto com um padrão de eficiência nas atividades que desenvolve. E o Força Brasil fica por aqui. Estamos aguardando seus comentários e sugestões. Envie um e-mail a tvforçabrasil@hotmail.com. Reveja os nossos programas no site 24bil.eb.mil.br. E se você quer saber mais da Força Terrestre, acesse www.eb.mil.br. Bom domingo e a gente se vê no próximo programa.